O território frágil da rebeldia não inteligente. Então, confrades, dando continuidade aqui ao tema O perigo do despertar precoce, neste outcast nós entraremos juntos num território frágil do que chamamos de rebeldia não inteligente. O despertar precoce, olhando de fora, pode parecer um privilégio raro, que faz com que o jovem comece a perceber que a vida não é apenas escola, faculdade, notas, namoros e redes sociais, mas que existe ali um pano de fundo maior, algo que pulsa por trás da superfície, algo que pode parecer iluminado. Esse jovem sente lampejos de lucidez, intuições que fazem com que ele enxergue além da mesmice, percepções que parecem muito mais adultas do que a idade que ele tem. Então, esse contato inicial com o real pode ser genuíno, mas também tem muitos casos em que ele se mostra extremamente perigoso. E o perigo está no tempo de maturação. Esse jovem ainda é um corpo em mutação, suas emoções em erupção, hormônios afloram pelo corpo. A identidade ainda está em construção. Esse jovem ainda não tem raízes sólidas, ainda não tem maturidade para sustentar com passividade não reativa as percepções que vão explodindo diante do seu olhar. E quando o despertar chega cedo demais, esse jovem ele pode se perder no labirinto de suas próprias descobertas. O despertar precoce, podemos dizer, é como plantar uma semente num solo raso. Ela germinará rapidinho, crescerá rapidinho, mas no primeiro vento forte, o que acaba acontecendo? Ela é arrancada. Se o despertar precoce não encontra profundidade, ele pode resultar num aborto da consciência incondicionada. O jovem, nesse momento, observa que os outros ao seu redor não veem o que ele vê. Ele sente que os outros não sentem o que ele sente. E o problema é que ele ainda não tem ferramentas internas necessárias para conseguir integrar isso que ele está percebendo, isso que ele está sentindo. E qual que é o resultado disso? Ele fica perdido entre dois mundos, porque ele já não consegue mais viver como vivia antes, mas também não sabe como viver de outra forma. Então, ele vive um dilema antigo, expresso no conhecido dito popular: se correr, o bicho pega, se picar, o bicho come. Esse é um terreno muito delicado, onde o jovem acaba se agarrando àquilo que parece mais próximo da liberdade, que é justamente a rebeldia. A rebeldia contra os pais, contra os professores, contra a sociedade, contra os sistemas de crença organizada, contra qualquer figura que represente a autoridade. Então, a princípio, essa rebeldia é natural, todos passamos por ela. É aquele período que vem carregado daquele impulso de você se afirmar como um indivíduo, de cortar os cordões umbilicais, de sair da sombra dos outros, dos seus adultos significativos. Mas, quando essa rebeldia se mistura com um despertar precoce, aí nasce um monstro, o qual chamamos de rebeldia não inteligente. Tal qualidade de rebeldia provoca um grande estrago, enorme, porque se trata de uma rebeldia cega, emotiva, reativa, ácida e arrogante. Ela não investiga, não escuta, não se abre,
ela só vive a negação. Ela é um fechamento, uma fuga de qualquer possibilidade de real intimidade. Ela nega, recusa, repele e rotula todo mundo, rotula tudo. O jovem desperto, então, passa a se sentir superior, porque ele julga ter uma visão diferente, se vê como dono de uma percepção que ele acredita que os adultos não atingem, o que é uma ilusão, é claro. E, ao mesmo tempo, ele acaba se fechando para a possibilidade de realmente aprender, de realmente compreender e transcender aquilo que ele está vivenciando. E esse é o grande perigo. O despertar, que poderia ser a porta de renascimento, uma estrada de renascimento, acaba virando um atalho, uma rua sem saída, a qual é amarga, desoladora e que sempre acaba em estagnação. O jovem fica acreditando que ele já sabe, que ele já viu tudo e que agora ele sabe muito mais do que os adultos, que ele já compreendeu, que ele foi além da visão dos pais, dos adultos que são significativos. E aí, o que ocorre? Ele fecha a sua capacidade de escuta. E aí, sem escuta, não há crescimento, não há maturação da percepção do olhar. A rebeldia não inteligente acaba dando para esse jovem uma ilusão de poder. E ele olha para os adultos e acaba julgando-os como caretas, como ignorantes, como conformistas, como o tiozinho da suquita, né? Repetidores de padrões, pessoas que não sabem escutar, que não o compreendem e que também não se importam com o que ele diz. Ele observa a sociedade como se fosse um teatro vazio. E olha, existe verdade na constatação desse jovem, porque o adulto comum, o adulto que nunca viveu uma crise iniciática, de fato, ele está completamente inconsciente de seus condicionamentos e muitas vezes está preso numa rotina mecânica e sem sentido. Mas o erro desse jovem desperto é acreditar que, por ele enxergar isso, já tenha ultrapassado a condição desse adulto, que ele critica e que observa. Ele não ultrapassou isso. Ele ainda está dentro disso. É o sujo criticando o mal vestido. Esse jovem até desconfia que está doente, mas ele não tem a cura ainda. Então, ele se torna uma espécie de mini Google, do qual nós falamos em áudios anteriores. Ele se transforma numa caricatura de um sábio precoce. Então, para se defender, ele cita ideias, repete frases que extraiu dos livros do Osho, do Krishnamurti, do Nietzsche ou de outro pensador qualquer, posando de questionador, mas tudo isso se sustenta mais no falso personagem condicionado do que na real profundidade do olhar. Ele não percebe que se encheu de preconceitos contra os adultos e que são esses preconceitos que o cegam tanto quanto as ilusões que ele estava julgando combater. Então, o mais grave disso é que esse tipo de postura cristaliza uma surdez da consciência. O jovem acaba se tornando incapaz de escutar, rejeitando tudo que dizem seus pais, irmãos e até os seus conhecidos. Ele não escuta professores, ele os ironiza. Ele não escuta um mentor espiritual porque ele já o desacredita prontamente. Então, escutar um texto ou um áudio profundo lhe fecha o coração. Tudo que vem de fora é automaticamente descartado, é visto como uma tentativa de manipulação, ou então que não passa de mentira. Só que esse tipo de recusa não é liberdade. Ela é o fruto amargo do medo. É o medo de ser tocado, de ser transformado, de se ver vulnerável, de descobrir que ainda tem muito para aprender e que ainda não sabe o que diz saber. Então, é muito mais fácil ele se blindar com arrogância
do que admitir que está frágil, que está vulnerável, que está perdido e que está precisando de ajuda. Então, a rebeldia não inteligente acaba abortando a possibilidade de uma verdadeira mutação psicológica. Porque a mutação, ela não é apenas o rompimento com os velhos valores, é também um movimento de se abrir para o novo. E essa abertura para o novo só pode ocorrer se existe o exercício da escuta passiva e não reativa. E ela exige humildade para dizer: olha, eu não sei como sair disso. Me sinto perdido, impaciente e indeciso. Mas quero compreender, eu quero sair disso. Exige essa coragem para admitir que talvez esteja enganado, que pode aprender com quem já caminhou nesse mesmo pântano em que ele agora se afunda. Então, quando a escuta passiva não reativa não acontece, esse jovem desperta fica preso nele mesmo, na espiral de sua mente confusa e insegura. Então, ele vive uns lampejos da consciência incondicionada, mas nem por isso consegue aprofundar nesses lampejos. Ele acaba tendo intuições, mas também não sabe como nutri-las. Ele sente o vazio, mas também não tem forças para atravessar esse vazio. Então, a sua lucidez acaba se transformando em tédio, acaba se transformando em vazio, em desânimo, em observação ácida, rancorosa, amarga. A sua sensibilidade acaba num isolamento que adultera tanto a própria realidade como a realidade daqueles que estão ao seu redor. E, por fim, essa rebeldia acaba virando si mesmo. Esse é o destino de muitos jovens que vivem o despertar precoce. Ao invés dele florescer em consciência incondicionada, acaba apodrecendo na arrogância dos próprios condicionamentos. E aquela chama que queima na dimensão do coraçãozinho dele e poderia iluminar a vida inteira, acaba se apagando cedo demais. Então, aqui, o despertar precoce pode tomar dois caminhos. Um deles é o aborto, o outro é o renascimento. O aborto interior acontece quando o jovem, sufocado pela própria arrogância e pela surdez da escuta, abandona sua chama interior. Como dissemos antes, se tornando cínico, descrente e desencantado com a vida. Aí ele carrega aquela marca de quem já viu demais, mas sem ter realmente compreendido e integrado aquilo que foi vivido. Ele acaba se transformando num pré-adulto seco, incapaz de se maravilhar, incapaz de se abrir para o inesperado. E a sua lucidez acaba se tornando apenas uma casca de desencanto. Então, esse aborto é muito trágico, porque muitas vezes deixa o jovem com a sensação de que não tem saída, de que não vale a pena continuar vivendo. E esse é um tipo de sentimento extremamente perigoso, porque quando ele se instala, é muito difícil de ser quebrado. Então, ele sente o vazio, ele quer sair desse vazio, mas por mais que ele pense, ele não encontra a direção. Ele acaba rejeitando os adultos, mas não sabe como caminhar sozinho. Não sabe para onde ir. E aí ele fecha as portas do coração e entra cada vez mais no desânimo. Então só resta com isso o desencanto do deserto. Mas também tem o outro lado da coisa. Se ele se abre para a escuta, vem a estrada do renascimento, que acontece quando esse jovem percebe que não precisa sustentar a arrogância para afirmar a sua liberdade. Acontece quando ele compreende que exercitar a escuta passiva e não reativa não é uma forma de submissão, mas sim uma abertura para a expansão da sua percepção da realidade. Acontece quando ele compreende que aprender com quem já caminhou por esse terreno, por esse pântano sombrio e movediço, não o diminui, mas o engrandece. Porque é como subir nos ombros de alguém mais alto que ele e poder enxergar ali de cima um lugar muito mais distante. Então, o renascimento
é quando essa rebeldia cega se transforma em rebeldia lúcida. O jovem continua questionando, mas agora questiona de verdade e com profundidade. Ele não nega mais por impulso emotivo reativo, mas por percepção, porque agora ele observa com profundidade. Ele não repele o medo, mas o observa com atenção. Ele não se torna dócil ou domesticado. Ao contrário, ele se torna ainda mais livre. Só que agora, essa liberdade que ele experimenta não é uma forma de reação, é clareza. É a clareza que surge da observação, que surge da escuta passiva e não reativa. Então, nesse caminho, nessa estrada, o despertar precoce deixa de ser uma ameaça para o jovem desperto e se torna o quê? Se torna uma força vital, porque ele ganha raízes. Ele se aprofunda com essas raízes. Ele não é mais apenas um lampejo que brilha e se apaga, mas um sol que nasce para permanecer. Então, para o jovem que, porventura, ao ouvir esse podcast, esteja atravessando essa encruzilhada, esse terreno movediço, fica aqui o nosso abraço fraterno. E gostaríamos de encerrar dizendo o seguinte: sabemos o quanto que é difícil passar por esse momento, o quanto que é confuso e também muitas vezes desanimador. Nós sabemos que você, nesse momento, sente com muita intensidade, de um modo que nunca sentiu, que é sensível demais e que carrega angústias e que acaba olhando para os adultos sem conseguir qualquer tipo de identificação. Sabemos muito bem o que é se sentir prisioneiro de sua própria bolha. Sabemos quanta angústia ela provoca, não porque lemos sobre ela, mas porque também passamos por isso. Sabemos como a solidão, nesse momento, é enorme e quanto que é pesado o vazio que você está sentindo. Mas se o confrade jovem escutar de modo passivo e não reativo, porque quando você exerce essa qualidade de escuta, é um ato de coragem. É um ato de coragem que pouquíssimos têm. E escutar é o princípio da maturidade. Escutar é o que permite que seu despertar finalmente encontre os calçados macios para caminhar pela estrada que liberta. Então, você está agora diante de uma escolha, jovem confrade. Ou seguir descalço, desamparado, cabisbaixo pelo caminho do aborto interior que leva ao observador ácido, rancoroso, cínico, à surdez e ao vazio. Ou seguir com pés fortes, caminhando com uma rede invisível de amigos, na estrada do renascimento, na estrada do descondicionamento, a qual leva à lucidez, à humildade lúcida e a uma vida plena de sentido. A decisão é do confrade. Mas se você puder ouvir uma única coisa, não feche a porta da escuta passiva e não reativa. Não feche, não feche. Porque é através dela que a pequenina chama que está ardendo na dimensão de seu coração caminhante pode se expandir ao ponto de se tornar um sol que possa aquecer o seu mundo, bem como o mundo de todos aqueles que cruzarem seu abençoado caminho. Então, fica aqui um beijo no coração, aquele chute nas canelas para ver se cai por terra boa parte dos seus condicionamentos que ainda estejam por aí, e que a lucidez crua e cortante, mas que também é criativa e integrativa, lhe acompanhe em cada segundo de seu caminhar, em serviço, Alt e Deca.